Então, bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos ao Let's Get Real Estate, o podcast powered by IAD Portugal. E começava por um elogio, que é a forma como organizaram este podcast, que é não só a parte mais teórica, não é? Chamar aqui a parte mais teórica, as ferramentas, as estratégias, como é que é possível trazer a felicidade para a empresa, e depois a parte prática. Portanto, podia estar aqui a dar uma série de estratégias e não ter depois alguém que está, digamos, no terreno, não é? Que possa falar de experiência própria daquilo que é felicidade no trabalho, neste caso aqui dentro da IAD. Portanto, genial a ideia. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Eu diria que curiosamente, o mercado imobiliário até apanhou bem a onda da inteligência artificial. E não sei se os chatbots, curiosamente, nem é o caso menos interessante, porque, vamos ser honestos, ninguém vai fazer a compra de uma casa sem falar com um humano. Isso não acontece. Absolutamente. Pelo contrário, o que nós queremos é precisamente agilizar essa fase de contacto com o humano, que vai ajudar num conjunto de tarefas que têm que ser feitas. CPCV, pedir um crédito, Sim. ou seja... Isso é daquelas coisas que dificilmente serão... Exatamente, pedir um certificado energético, ou seja, há tanta coisa... Mas até aí, por exemplo, eu acho que mesmo na própria qualificação, não sei, e vejo às vezes, enquanto cliente... O cliente tem que escolher qual é que é a marca ou o consultor que vai seguir, não é? E eu acho que a parte de inteligência artificial é um ponto importante nessa captura. Claro, ou seja, hoje em dia, e sobretudo falávamos, e eu disse isso há pouco tempo, acho que o grande desafio, de facto, no mercado imobiliário é interpretar as gerações que chegam pela primeira vez ao mercado imobiliário. Não sei se isso faz sentido para vocês. Ou seja, é mais exigente, eu acho, interpretar, até porque o mercado está desafiante e tem pouca resposta, digamos, a quem chega agora ao mercado. Mas isso de facto, com quem é que eu trabalho? É uma escolha difícil, não é? É uma escolha difícil e a tecnologia ajuda. Claro, então imagina uma pessoa agora de 30 e poucos anos que vai comprar uma casa. Ela, antes de escolher com quem é que vai trabalhar, vai fazer uma investigação e vai tentar obter o máximo de respostas possíveis para escolher, é esta a marca com quem eu vou trabalhar. Aliás, se há a marca que fez bem isso, foram vocês, não é? Acho que o vosso crescimento passa muito com a resposta que vocês conseguem dar e o bom alocamento de consultor ao cliente que vocês conseguem fazer. Sim. Apesar de sermos uma rede digital, muito alavancada na tecnologia, na verdade nós somos uma rede de consultores imobiliários independentes e, portanto, nós defendemos, e por muito que a tecnologia evolua, que este negócio nunca vai acontecer sem as pessoas. Sem sombra de dúvidas, nós somos claramente uma aventura humana. Mas há muita especulação à volta deste tema, se efetivamente o consultor vai continuar a existir, se vai haver plataformas que no fundo vão substituir o papel do consultor. Nós acreditamos piamente que não. Também sou dessa opinião. Mas gostava de vos ouvir relativamente a isto, porque efetivamente corre muita tinta à volta desta questão da substituição do humano pela tecnologia. Eu, na minha opinião, acho que o consultor, a figura de consultor imobiliário jamais deixará de existir. Por mais ferramentas que possamos ter, acho que é um negócio de pessoas para pessoas, portanto é obrigatório que exista a intervenção de pessoas, e acho que a posição de consultor imobiliário terá sempre que estar no meio de todo o paradigma do negócio. Sim, ou seja, que a tecnologia auxilia ou pode ajudar cada vez mais o consultor e a prestar um melhor serviço ao seu cliente, certo, mas não necessariamente substituir ou... Eu acho que não vai substituir. E tu o que é que achas, Rafael? Eu acho que a tecnologia vai fazer o trabalho que a falta de formação não fez na seleção natural. Acho que é demasiado fácil entrar no setor imobiliário, acho que há profissionais extraordinários e há profissionais muito maus, precisamente pela falta de filtro na entrada, e essa seleção acontece quando temos crises no mercado. Felizmente não é o caso há mais de uma década, e por isso neste momento ainda não se tem notado esse distinguir os bons dos maus, que é normal, é assim que o mercado funciona em qualquer profissão. Na minha é exatamente a mesma coisa.
E eu acredito que a tecnologia vai exatamente fazer essa destrinça, porque substituir nunca vai substituir, concordo, 1000%. São relações humanas. Eu acho que por muito que tenhas ferramentas que possam dizer para onde ir, tem que haver sempre alguém com mais autoridade do que tu para te ajudar a tomar a decisão, e o consultor imobiliário garantidamente está muito mais informado do que qualquer um de nós, cidadãos comuns, para tomar uma decisão sobre o produto imobiliário. Mas há muito trabalho que hoje é feito por alguns consultores que efetivamente vai desaparecer, porque é um trabalho meramente mecânico. E o que me parece é que quem vai ficar no sentido de vingar nesta profissão e nesta área, é quem consegue transformar os resultados do cliente. Só quem acrescentar valor é que vai ter espaço no mercado imobiliário. E hoje uma coisa tão simples como ajudar o cliente a reunir uma caderneta predial e uma certidão permanente e meter uma placa a dizer vende-se, é um consultor. Isso não é consultoria imobiliária, de maneira nenhuma. Eu tenho esta visão para todas as profissões, na minha é igual, e como devem calcular, a minha profissão está muito mais em risco do que a vossa, porque há muito trabalho burocrático que nós fazemos que vai desaparecer, obviamente. E o que é que vai ficar? O acrescentar valor. Só vão ficar aqueles que têm uma palavra a dizer ao cliente que é ouvida pelo cliente. E eu no INE não consegui lançar um inquérito sobre preços de transação. Era difícil obter essa informação. Muito a lógica do segredo, que é a alma de negócio. E hoje o intelligence é a alma de negócio, não é? O conhecimento é a alma de negócio. Então nós conseguimos, ali por 2005, reunir um pool de operadores que na prática partilhavam a mesma necessidade de informação, e cada um tinha uma parte da solução, que era a sua informação, e na prática nós fomos montando um puzzle que permite olhar para o mercado a partir do pedaço de informação que cada player nos faculta. A regra do CIR é a sede de quem participa, quem participa reportando-nos os seus dados confidenciais. Na prática nós somos os do confidencial imobiliário, na prática combatemos aquilo que é, enfim, essa opacidade de uma... Enfim, eu preservo o confidencial, né? Ou seja, aquilo que é específico de cada um, tanto que nós temos regras de release que salvaguardam precisamente a natureza confidencial dos dados. Mas conseguimos, na prática, fazer aqui um sistema em que todos os operadores que concorrem entre si partilham, através de nós, uma fonte de dados para terem informação. Informação que lhes dá uma capacidade de assimetria, não entre eles necessariamente, mas entre eles e o particular. Tem muito a ver com a gestão de prioridades, em que cada post, cada publicação que nós fazemos tem obrigatoriamente que ter um objetivo. Isso, para mim, aquilo que eu sinto mais é que não há verdadeiramente um objetivo quando nós estamos a publicar algo. Tem mais a ver com aquilo que está nas tendências hoje em dia. E eu a fazer algo que está numa tendência, aquilo que vai acontecer é que eu vou atrair pessoas que gostam daquela tendência, mas que não gostam de mim. Não gostam daquilo que eu tenho para comunicar, daquilo que eu faço. Isso não é algo que para mim seja interessante, porque aí nós vamos para uma métrica da vaidade de eu tenho X mil seguidores, eu tenho 400 mil seguidores, mas depois eu vejo e ninguém interage comigo. Porquê? Porque eu fui na onda, corri várias trends, fiz imensos anúncios, fiz tudo espetacular, mas no momento em que eu quero angariar um imóvel, no momento em que eu quero vender, arrendar um imóvel, não acontece nada. Portanto, para mim o mais importante de tudo é, será que eu não consigo ao fim de semana, exemplo, domingo de manhã durante 2-3 horas, planear com a ajuda de hoje em dia de uma ferramenta de inteligência artificial, dizer, olha, eu quero lançar 3 Reels na próxima semana, porque isto de postar todos os dias é uma grande tanga, já não é necessário nós fazermos posts todos os dias, isso é giro para atrapalhar. Eu acho que o grande concorrente da mediação imobiliária é o vendedor particular, o comprador particular, que fazem um negócio não intermediado. E alguém que faz um negócio não intermediado, enfim, acha que pode dispensar um mediador. E como até eventualmente no final do dia fez uma venda, ficou mesmo convencido que fez a melhor venda ao melhor preço. E ele ignora no limite que o preço é que podia de facto ter, ou porque demorou muito tempo, ou porque vendeu abaixo do mercado. Não é conhecedor, muitas vezes também, não é? Para questões muito importantes, claro, de segurança, mas realmente
quando nós temos que conseguir, nós, enfim, olhando na ótica do consultor, gerar um serviço que tenha mais valor do que a comissão que cobramos. Isso é essencial, não é? Portanto, quem recebe o serviço tem que ter um valor aportado superior à comissão. Portanto, isso tem a ver com todo o leque de serviços que o consultor permite, mas também com a segurança de que realmente, através das ferramentas que o consultor tem, conseguiu definir uma estratégia de preço que foi a mais ajustada. Aí é definir os canais, não é? Em que queremos estar presentes, e as redes são de facto hoje em dia são canais essenciais, não é? Porque efetivamente estamos todos aí presentes. Mas antes de definirmos e de chegarmos a esses canais, onde é que devemos estar e como devemos estar, nós temos que definir com que mensagens, não é? Queremos nos posicionar. Eu diria que acima de tudo isso é o mais importante, é começarmos por pensar onde é que eu me quero diferenciar, o que é que eu quero dialogar sobre o quê, não é? E falando no mercado imobiliário, estamos a falar de investimentos, estamos a falar de propriedades residenciais, propriedades comerciais, enfim, é definirmos e depois, logo a seguir, definimos também a audiência, para quem é que eu quero falar. E só depois eu diria que chegaríamos aos canais e destacando aqui o LinkedIn como uma rede fundamental, essencial para que, no fundo, cada um de nós possamos estar presentes e ter aí uma estratégia de presença. Pois, porque é uma identidade, no fundo, aquilo falavas e bem, porque tem de haver esta consonância, porque quando depois nós não estamos alinhados com aquilo que estamos a passar, a mensagem que estamos a criar, isso também se nota, não é? Ângela, tu que estás no terreno, estamos aqui a falar com um especialista em marketing digital e depois temos a realidade no terreno. Qual a importância que efetivamente as redes sociais hoje representam para o teu negócio e que frutos é que tu efetivamente consegues retirar das tuas redes sociais? Para mim é muito importante porque é a única visibilidade na realidade que eu tenho, são as redes sociais, porque são conteúdos gratuitos, okay? Que seja de boa qualidade ou má qualidade, são conteúdos gratuitos, porque eu não tenho uma empresa imensa por pagar outdoors dentro cidades, não é? Por as pessoas me ver de dia a dia. E então, na realidade, as redes sociais permitem gratuitamente de ter esta visibilidade. Eu tenho uma estratégia muito bem rodeada, que desde o início que eu comecei na IAD, eu fiz das redes sociais o meu cartão de visita, quer dizer que eu não tenho cartão de visitas físico em papel no meu carro. Quando eu entro em contato com um cliente, que seja comprador, ou que seja vendedor, ou investidor, quando ele me diz, podes passar o teu número, eu digo, mas tu tens Instagram ou Facebook? Não. Sim, eu tenho. Então, venho seguir lá, ok? E também eu entro no meu WhatsApp, mas o que eu quero, na realidade, é que os meus compradores e os meus vendedores vejam a minha cara uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou dentro das stories um pouco todos os dias, porque quando eles vão pensar a vender ou comprar uma casa, pensem em mim, não é? A primeira coisa é isso. Então eu uso muito das redes sociais por isso, por comunicar, por ter mais visibilidade e por as pessoas não se esquecer de mim. Isto é uma estratégia que tem todos os consultores imobiliários. E depois eu uso muito das redes sociais, principalmente na nossa marca, onde nós fazemos marketing de rede, MLM, por recrutar pessoas. E eu tenho uma pergunta para ti. Que é, hoje, que já tens uma equipa com mais de 60 consultores em vários países, 4 países, é isso? Sim, exato. O UK, Espanha, França e Portugal. Quantos desses consultores vieram através das tuas redes sociais? São 17 consultores, sim, 17 consultores. Muitas vezes foi depois de Reels. Então eu concordo, ok? Não foi depois de publicações, foi depois de eu ter publicado Reels profissional, estes Reels que se mostra dentro de casinha, já falar com os títulos embaixo. E não é só isso, tem pessoas também que entraram em contato comigo porque sabiam um pouco mais de mim, da minha família, que eu tenho filhas, que eu bebia chá, apareceu tudo nas redes sociais. Este conceito, o homestaging, vem da área do teatro, da área da encenação. Não vem da área das artes como a decoração de interiores. Curioso. A decoração de interiores vem da área das artes. O design de interiores vem da área das artes. A arquitetura de interiores vem da área das artes.
O home staging vem da área do marketing que foi necessário para poder mostrar aquele imóvel de uma forma completamente diferente. É por isso que nada tem a ver uma coisa com outra. O home staging é uma área e é uma técnica do mercado imobiliário para vender melhor os imóveis, para poder apresentá-los de uma forma diferente, enquanto que a decoração de interiores, não. A decoração de interiores é da área das artes. Por isso é que é tão diferente um conceito do outro. O que é que muitas vezes acontece? As pessoas ouvem falar da palavra home staging, okay? E aquilo que fazem logo é quase uma tradução e dizer assim, ok, isso é a mesma coisa, isso é a decoração de interiores. Mete-se umas almofadas, mete-se umas mantinhas, uns limões, umas brincadeirazinhas e está feito. Okay? Mas não é. Há todo um trabalho por trás de entender o imóvel, perceber, estudar o imóvel, perceber de que forma é que aquele imóvel precisa de alterações, quais são as alterações corretas para aquele imóvel em particular, e só depois sim se faz as alterações. Nós podemos fazer, e nós fazemos home staging, em imóveis ocupados, em que nós trabalhamos apenas e só exclusivamente com aquilo que está no imóvel. Certo, em que nada estamos a trazer de novo. Certo. E isso sim é a área do home staging. É encenar o imóvel de uma forma em que ele se torne mais apelativo para qualquer pessoa que veja fotografias e que faça uma visita. Certo, e é curioso, estás a falar dessa questão também, porque às vezes são coisas básicas, não é? Que se pode mudar, algumas técnicas que se podem aplicar. Catarina, queres-nos falar de algumas delas, assim, as que consideras mais básicas e que a maior parte das vezes fazem uma diferença tão grande? A primeira coisa a fazer, que eu digo sempre ao cliente, é arrumar a casa, despersonalizar a casa, que é muito importante. Limpar a casa também, Limpeza, não é? sobretudo, mas faz uma grande diferença. E a partir dali, é só adicionar umas coisinhas, almofada, mantas, ou mesmo remover alguns móveis e pôr noutro sítio mesmo. Sim, para pôr o espaço sofá, mais por amplo. exemplo. Exatamente, ganhar aqui espaço, tentar dar aquela noção de amplitude do espaço, que muitas das vezes, quando se entra num espaço, a pessoa acha que não, aqui se calhar é muito pequeno, não cabe aqui a minha cama, ou a mesa de jantar se calhar não cabe. Certo, não consegue idealizar, não é? Exatamente, sim. Muito bem. E já agora os erros assim, mais básicos que se cometem em home staging? Os erros mais básicos do home staging é pensar que o home staging é decoração de interiores. Esse para mim é o principal erro. Porque depois vai-se projetar tudo aquilo à volta de uma coisa que não é home staging. E acho que o cuidado que temos que ter, em primeiro lugar, costumo sempre dizer a todos que nós temos que nos pôr da parte do comprador. O que eu, como comprador, gostava de ver quando fizesse uma pesquisa. O que é que me vai captar a atenção? Exatamente. E com estes critérios, tentar criar o máximo possível a informação que vai alimentar essa pessoa que quer comprar um imóvel. A imagem eu acho que é o principal. Se nós temos uma boa imagem, a primeira foto de capa é aquela que vai captar a nossa atenção. Às vezes não tem que ser de um jardim fantástico, pode ser até de uma sala, mas é a primeira imagem, tem que ser aquela que nós temos com maior qualidade, que está arrumada, limpa, porque nós até, quando nos apresentamos aos clientes, também temos que estar limpos, asseados, com uma imagem cuidada, certo? Eu acho que é igual, isto detém-se mesmo na internet, portanto temos que ter a primeira imagem, tem que ser aquela que capta a atenção. E há muitos fatores que são importantíssimos para levar a cabo sempre uma primeira imagem. Deixa-me incluir aqui o André. Olá, André. Tudo bem? O André na conversa. André, enquanto consultor imobiliário, partilhas desta preocupação com a imagem de capa do anúncio, com a primeira imagem que o potencial comprador vai ver? Sim, plenamente. Eu penso que, conforme a Ingrid disse, né, para nos apresentar para qualquer pessoa, seja numa entrevista, seja na hora da visita, nós temos a primeira impressão. A primeira impressão. E essa primeira imagem e o restante delas vai fazer com que o cliente coloque ali como favoritos ou não. E isso vai fazer toda a diferença no pós. Porque muitas vezes falávamos, antes de começarmos a gravar, falávamos sobre a concorrência, não é? E muitas vezes é isso, é vencer. O primeiro, quando estamos a falar nos portais imobiliários, o primeiro objetivo é vencer a concorrência, não é? É daquela listagem eu conseguir ser o clicado. Não é? Isso. E então aí conta muito essa primeira imagem, para além, claro, das características, já podemos falar sobre isso, da quantidade de atributos
para que eu consiga sair nos filtros de pesquisa, não é? Mas, e eu digo muitas vezes isso, a primeira pesquisa, tu falavas também sobre isso, a primeira pesquisa é relativamente abrangente, não é? Quando um comprador vai pela primeira vez ver o que há, a pesquisa é muito abrangente e então aí a imagem tem a imagem de capa tem um peso fundamental, não é? E depois aí eu ganho o clique. Ganhando o clique, aí eu começo a falar diretamente para aquele cliente, não é? Eu diria que genericamente e em Portugal a iliteracia financeira não é uma característica única dos consultores imobiliários, não é? Não. Atinge um bocadinho, nós de facto sempre investimos pouco em Portugal na literacia financeira. Diogo, quais é que tu dirias, e tu conheces imensos consultores imobiliários, quais é que tu dirias que são skills importantes a obter para bem lidar com o dinheiro nesta atividade? Essa é uma pergunta difícil de resposta e tu há bocadinho já disseste um bocadinho porquê. Porque, ou seja, obviamente eu para chegar à autonomia financeira eu vou precisar de uma teoria base, não é? Vou precisar de muita disciplina, vou precisar de persistência, controle de gastos. Mas eu depois preciso de um quarto elemento que é o mais importante de todos, que é faturar. Exato. Eu preciso de faturar. E aí aqui é que está um dos grandes temas, que é eu muitas vezes, e muitos consultores que eu vou falando, eu percebo que se eles forem altamente estruturados, eles acreditam, e possivelmente têm razão, que vão estragar a máquina. Então essa é uma grande dificuldade que nós temos aqui, que eu acho que não é exclusivo do consultor imobiliário, eu acho que é exclusivo de muitos empresários, acho que é exclusivo Porquê? Porque no gasto muitas vezes está uma motivação. Então o meu avô costuma dizer o meu avô dizia uma frase que eu acho que muitos consultores imobiliários vão rever, que é: se eu não fosse aquilo que sou, não sei o que seria. E a realidade, eu acho que há muito consultor imobiliário que eles sabem perfeitamente o que é que precisariam de teoria para atingir essa autonomia financeira, mas por outro lado eles também pensam: se eu fizesse e se eu fosse assim, eu não faturo nada. E então eu quebro completamente o ciclo para chegar à autonomia financeira. E aqui é onde eu acho que está uma grande dificuldade, e depois o caminho para a autonomia financeira passa a ser outro, que é chegar a um ponto que faturo de tal forma uma loucura que mesmo que eu queira já não consigo gastar e começo a criar uma estrutura à minha volta. Mas é um caminho muito mais difícil e de acesso a muito menos pessoas. Em que é que concretamente o intermediário de crédito pode ajudar, e quando é que tu dirias aos teus colegas para apresentarem o cliente ao intermediário de crédito? Ok, eu vou dar a minha experiência pessoal, não é? Portanto, eu quando chega um cliente tento saber a situação do cliente, como é que ele está, em termos de intermediação, porque é assim, se chegar um cliente e dizer: eu quero comprar uma casa, eu tenho que saber se é o pronto de pagamento, se há necessidade de intervenção de financeira, não é? Se ele precisa de ir ao banco pedir dinheiro emprestado, e nessa situação eu passo logo para o intermediário de crédito. Portanto, tenho uma pessoa de confiança, e é muito importante ter uma pessoa honesta, que trabalhe e que responda aos clientes e que analise, como o Rui diz, e bem, e pronto, passo essa situação. Há um intercâmbio com o intermediário de crédito que vai-me dando um feedback, mais ou menos: olha, isto tem possibilidades de ir para a frente ou não, não é? Porque senão andamos aqui a perder tempo, não é? Olha, intermediário, como é que eu te explico? Se calhar utilizando um bocadinho, eu tenho a sorte de em 2014 ter tirado a gravata e vestido uma bata e ter dado o nome de Doutor Finanças. Portanto, para mim é mais fácil utilizar analogias que tenham a ver com a medicina. E o intermediário é o quê? Quando nós temos um problema de saúde, nós vamos ao médico e escolhemos um especialista para ir ao médico. Quando nós temos um problema com a carteira, também devemos recorrer a um especialista, não é? Daí recorrermos a um especialista que nos pode ajudar a tratar da nossa saúde financeira. Eu acho que existem dois pilares fundamentais na nossa vida: de um lado está a saúde, do outro a parte financeira, e esta ligação, uma coisa não vive sem a outra. Portanto, quanto mais nós pudermos recorrer a alguém que tem o conhecimento para nos ajudar a que a nossa vida financeira esteja melhor, também a nossa saúde também vai estar melhor. Não sei se é uma convicção errada, mas se calhar um péssimo hábito que vemos no mercado, que é quando eu finalmente recebo a comissão, esqueço-me que ela tem que chegar até ao próximo negócio, não é, Ulisses? Exatamente. Como é que tu vês isso à tua volta? Como é que vais vendo esta gestão
financeira. Eu acho que essa gestão ela é até uma etapa para uma autonomia financeira, né? A pessoa que vai entrar no mercado imobiliário, ela tem que ter a ciência desse timeline, ou seja, de que ele vai começar a trabalhar, não ter o erro de que achar que isso não tem gastos, não tem investimentos a serem feitos, e que ela vai começar a trabalhar e vai ter um timeline para receber essa primeira comissão, né? E não só a primeira. Eu penso que eu trato um pouquinho o mercado imobiliário como, vamos dizer assim, os fazendeiros, né? A gente tem que cultivar, ou seja, você tem um pé de laranja, você tem que botar a semente, cultivar aquela situação até brotar e você poder colher a laranja. E é mais ou menos isso que acontece no nosso dia a dia. A gente tem que todo dia estar disposto a levantar para fazer uma captação de clientes, para fazer um trabalho de desenvolvimento de processos para chegar no êxito da comissionamento. Essa etapa, na minha experiência, foi por volta aí, já falando da nova experiência Portugal, por volta aí de uns 3 meses, né? Um backup de 3 meses. Eu prefiro trabalhar com trimestre para fazer esse controle de gestão, né? Então eu trabalho trimestralmente. As minhas contas, o controle dos gastos é essencial, né? Para que quando feche o trimestre, eu feche sempre no positivo. E tu, que tens uma equipa, que também tens que gerir e também tens que motivar, concordas que existe uma responsabilidade também da parte da liderança em garantir efetivamente este bom ambiente e este bem-estar? Até que ponto tu sentes que, não havendo uma liderança tão positiva, a equipa tem muito por onde se perder? Concordo plenamente com isso, Hugo, e pegando aqui um pouco no que a Sofia disse, a autonomia, sem dúvida, é um grande exemplo para a equipa. E eu recordo-me que, antes de iniciar no imobiliário, eu tive uma experiência profissional que exigiu muito de mim, e talvez tenha sido a experiência mais importante da minha vida, porque foi aquela que me obrigou a ser uma pessoa extremamente independente, a ser uma pessoa que dependesse única e exclusivamente de mim mesma, porque de um dia para o outro a empresa sofreu ali a perda de 2 colaboradoras, que eram as minhas colegas diretas, e eu fiquei sozinha a assumir ali responsabilidades que até também não eram minhas, e eu estava muito habituada a depender, perguntar, achas que está correto, como é que eu faço isto, eu estou aí no bom caminho, e estas questões deixaram de existir, porque eu tive que por mim mesma procurar as respostas sozinha, procurar as ferramentas que me iriam ajudar a encontrar a solução para aqueles problemas e para aqueles casos que nós lidávamos diariamente. E foi realmente uma experiência marcante na minha vida, porque quando me foi apresentada a oportunidade de AD, a pessoa que me apresentou a oportunidade, Ângela Rodrigues, disse-me, mas atenção, nós somos todos consultores imobiliários independentes e brokers, então não tens aqui uma pessoa que está todos os dias a dizer o que é que deves fazer. E isso foi realmente um fator marcante, porque eu a partir daí pensei, bem, ocorre mal. E como aquela experiência foi muito positiva para mim, eu ganhei rapidamente este espírito de autonomia e tento transmitir isso para a minha equipa. E tento dar um bom exemplo, porque a liderança é isso. Temos que ser bons exemplos, temos que estar bem formados, eu não posso dar aquilo que não tenho, então eu ensino-lhes, eu partilho tudo aquilo que sei, partilho toda a minha experiência, mas lá está, tenho que estar bem formada, porque não podemos ter um consultor na nossa equipa que esteja mais bem formado do que nós, porque senão não estaríamos, lá está, a ser exemplo para eles. Isso é um ponto muito importante, que é o liderar pelo exemplo, que parece um chavão. Não é? Aquela coisa que parece que toda a gente diz, mas efetivamente no seu core é importante que sejamos diferentes daquela pessoa que diz o que não faz. É um bocadinho, se pensarmos na educação dos miúdos, é a mesma coisa. Eu posso estar a dizer ao meu filho Martim para fazer determinadas coisas, se eu estiver a fazer o oposto, ele vai olhar para o que eu estou a fazer, não é para o que eu estou a dizer. Isso é simples, é o óbvio, é o óbvio. Acho que é perceber que no início vamos ter que dar muito litro.
porque às vezes eu vejo algumas pessoas que vivem o sonho das redes sociais, que é eu vou criar um negócio e amanhã estou nas Maldivas, e isso pode acontecer efetivamente, e há algumas pessoas que conseguem muito rapidamente alcançar aquele objetivo, mas eu diria que 99% dos casos não é assim, demora algum tempo, temos que criar estrutura, temos que ter esse plano que falavas há bocadinho, o nosso plano de negócios, o nosso sonho que nós queremos cumprir, mas sonhos sem planos depois também não são concretizáveis, não é? E portanto para mim é isso, é perceber que vamos ter que trabalhar muito no início, perceber que vamos dar muito litro para alcançar determinado objetivo que temos, e não é imediato, e se estivermos dispostos a isso, eu acho que o empreendedorismo pode ser para qualquer pessoa, e acho que é um caminho muito bonito que nós todos podemos seguir, e cada vez mais eu vejo que há muitos empreendedores que eu faço um bocadinho, o outro faz outro bocadinho, outro faz mais um bocadinho, e nós em conjunto conseguimos criar projetos muito, muito interessantes, e não precisamos ter uma empresa muito grande, podemos criar muitas sinergias, e acho que isso é um caminho muito bonito que também podemos traçar, mas sem dúvida aquilo que eu deixo sempre presente na maior parte das pessoas que falam comigo sobre isso é ter um backup, ter uma estrutura, ter a possibilidade de se dedicar a este projeto, mas sem sentir, sem sofrer na pele a necessidade de cumprir objetivos, porque senão não vamos conseguir ter comida em casa ou pagar as nossas contas. Isso não é saudável para o empreendedor, e muitas vezes o empreendedor sofre de burnout ou tem alguns problemas por causa disso. Então entrar no empreendedorismo sim, mas com os pés assentes na terra e preparado para o primeiro impacto ser duro, mas depois vamos usufruir dos frutos daquilo que construímos. Esta junção entre o que é a empresa e o que é o colaborador, entre o que é o líder numa equipa mais independente e o que é a equipa, que leva aos resultados, não é? Que leva às soluções. Tu sentes que a tua equipa é mais feliz por te ter como um exemplo de uma pessoa leve e de bem com a vida? Eu quero acreditar que sim. Eu tenho a certeza. Até porque, enquanto a Sofia falava, eu lembrava-me aqui de 2 episódios. Um deles foi quando uma das consultoras que agora está na equipa contacta-me e diz: "Oh Raquel, mas como é que tu estás o que é que tu fazes para ter os resultados que tu tens?" Ela estava noutra marca e tínhamos tido um único contacto para fazer uma partilha, e fizemos uma visita, mas o negócio não se concretizou. E então essa consultora contacta-me semanas depois e diz: "É que eu estou-me a sentir aqui presa e eu não sei o que é que posso fazer para me desbloquear." E então eu disse: "Vamos beber um café e vamos conversar." E ela, em uma única visita, provavelmente observou a forma como eu lidei com o cliente. São alguns anos também, é certo, mas simplesmente a tua forma de estar. É uma forma de estar, e de facto esta área não é para qualquer pessoa, porque a inteligência emocional é imprescindível, é fundamental. E já tive pessoas que tentaram e exatamente por terem carência nessa área não conseguiram permanecer no setor imobiliário. Por isso o exemplo realmente tem tido grande impacto. E um outro caso foi uma consultora também da equipa, que partilhamos o mesmo ginásio, e eu tinha atirado o isco, ela observou-me também e passado pouco tempo contactou-me. Então isto tudo para dizer que nem sempre eu vou à procura dos consultores chaves para a minha equipa, eles observam-me, e isto é mais pura verdade, porque eu não entrei na IAD com o objetivo de ter uma grande equipa. Eu queria trabalhar para mim e ser independente, e toda esta construção de equipa tem sido algo que tem acontecido naturalmente. É a leveza, ou seja, olham como o meu trabalho é feito e acabam por ter a curiosidade, que foi o que a Sofia há pouco disse, e estas pessoas em causa têm tido resultados, e uma delas também já tem equipa formada. Então essa pessoa que te perguntou como é que tu fazes, excelente, devia ter ali um prémio, a vida devia chegar ao lado dela e dizer: "Bravo!" Porque teve a curiosidade. E a coragem, porque acho que há um bocadinho isto de tens excelentes resultados, ficas só a olhar, a maior parte das vezes invejas, e não admiras, que é uma coisa bastante... Certo. Não é? Às vezes muito português.
portuguesa. Sim, que é, epá, deve ter sorte ou deve não sei o quê. E chegar ao pé da pessoa e perguntar, como é que tu fizeste? O que é que podes partilhar comigo? Porque eu gostava de aprender, admiro imenso o teu caminho, tens feito um trabalho espetacular, tens uma postura incrível. Este poder do elogio, se conseguir, é também aquilo que potencia, que as lideranças... E é bonito. Podem fazer diferença nisso. E nós voltamos em breve para mais um episódio do nosso podcast Let's Get Real Estate.